Olá pessoas, quantos esperantistas tem no mundo? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Afinal de contas, se eu quero aprender Esperanto, eu quero aprender por algum motivo, não é verdade? Eu quero para conversar com as pessoas, eu não quero, afinal de contas, aprender Esperanto só para ler livros e ouvir músicas. Eu quero conversar, encontrar pessoas de outros países que falam Esperanto para bater um papo com eles, entender como é que funciona os seus países, como é que eu faço para viajar para lá, como é que eu faço fazer amizade em Esperanto, entendeu? Me divertir e fazer amigos em Esperanto. É esse o meu objetivo, não é? Aprender Esperanto. Então, e aí, para eu saber se vai valer a pena ou não aprender essa bagaça, eu preciso saber. E aí? Quantos esperantistas tem no mundo? Bom, gente, dê uma pesquisada, tá? E assim, a resposta que a gente encontra é: existe 2 milhões de esperantistas, existe 10 milhões de esperantistas. Então, em qual dado que eu confio? Em 2 milhões ou 10 milhões? Realmente essa informação é difícil de obter, sabe? Quando eu aprendi Esperanto, em 1996, eu era criança, tá? Eu dei uma pesquisada em várias enciclopédias, em dicionários, na época não tinha Google, né? E eu cheguei a encontrar uma enciclopédia dessas grandes, não me lembro se era Barça ou se era outra, dessas enciclopédias grandes, né? E encontrei a informação de que tinha 15 milhões de esperantistas no mundo. Era uma enciclopédia ali da década de 90, provavelmente, talvez da década de 80, não sei, tá? E aí eu fico pensando hoje, né? Poxa, se naquela época tinha 15 milhões de esperantistas, e hoje o pessoal estima entre 2 e 10 milhões, diminuiu o número de esperantistas, o que aconteceu? E no fim das contas, é uma pergunta que a gente não tem muita resposta, e é interessante a gente entender o motivo disso. Hoje não existe um país em que se fala Esperanto. Então, por exemplo, quantos milhões de habitantes tem no Brasil? A gente sabe que tem 205 milhões. Essa é a estimativa, 205 milhões. Por que a gente sabe? Porque nós temos o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, faz um censo a cada 10 anos. Então nós tivemos um censo em 2010, tivemos um censo lá em 2000, teremos um censo em 2020, e passa um cara na casa de todo mundo contando quantas pessoas existem, né? Um cara não, né? Um monte de gente, uma galera mesmo, passa na casa das pessoas para contar quantas pessoas tem. E no Esperanto não tem isso. Não existe um censo do Esperanto, né? E como é que a gente faz para resolver isso? Como é que a gente faz para descobrir, então, quantos esperantistas tem? A gente poderia, por exemplo, ver pela quantidade de esperantistas associados tem nas associações de Esperanto no mundo. Mas isso seria um grande problema, porque eu, por exemplo, já sou esperantista há muito tempo, mas eu fiquei mais de 10 anos sem estar associado à BEL, que é a Liga Brasileira de Esperanto, né? Então, ou seja, em tese, eu não seria antes contado como esperantistas, e agora me filiei de novo este ano, e agora eu sou considerado esperantista. Esse seria o critério? Ou então o critério vai ser quem fez teste de proficiência em Esperanto. Gente, tem um monte de esperantista que simplesmente não faz o teste de proficiência em Esperanto, né? O querequisameno. Tá? A última vez que eu dei uma olhada na quantidade de pessoas, eram 2.300 pessoas, se não me engano era isso, 2.300 pessoas no mundo inteiro que fizeram testes de proficiência em Esperanto. Então, assim, é um percentual muito pequeno da quantidade de esperantistas que realmente existem, né? Uma solução para isso seria os países, né, no censo de cada país, ter lá a pergunta: quais línguas você fala? Ou então, você fala Esperanto? Mas até essa pergunta é relativa, porque tem uma pressuposição anterior, que é saber qual é o nível do Esperanto da pessoa, para a gente considerar que ela realmente é esperantista ou não, né? Uma pessoa que tem um nível básico do Esperanto, ela é esperantista? Ou tem que ter pelo menos o nível intermediário do Esperanto para ser considerado esperantista? Ou tem que ter pelo menos o nível avançado, tem que ter o nível avançado do Esperanto para ser considerado esperantista? É isso? Né? O que é um esperantista? Um esperantista que sabe Esperanto, mas que parou de frequentar congressos esperantistas, parou de praticar o Esperanto pela internet ou de outras formas, ele ainda assim é considerado um esperantista? Seria um esperantista não praticante? Não sei. Então teria inclusive essa dificuldade de definir o que é um esperantista, para depois contar quantos esperantistas nós somos, né? Enfim, é isso. Estima-se então entre 2 e 10 milhões de falantes atuais, né, do Esperanto no mundo.
tá? É uma quantidade razoável, tá, gente, da a população de Portugal, tá? A população de Portugal dá mais ou menos a quantidade de esperantistas no mundo, pela estimativa, né, que eu encontrei, tá? Dá mais ou menos a população do Paraguai e do Uruguai juntas, tá? Com a vantagem de que essa população esperantista está espalhada pelo mundo inteiro, tá? Por 120 países, para ser mais preciso, que é a quantidade de associações de Esperanto de países que existem, né? Então, existem aí uns 20 e poucos países que não se constata alguma associação de Esperanto. É muito país com associação de Esperanto, gente, é muito país. Lembrando que existem no mundo países que são muito pequenos, né? Como o Vaticano, como Mônaco, como outros países que são muito pequenos, a população é muito pequena, e aí é mais difícil, né, proporcionalmente, ter esperantista em quantidade suficiente para montar uma associação. E é engraçado que eu falei do Vaticano como exemplo, mas o Vaticano é justamente um dos exemplos onde tem uma comunidade esperantista muito atuante, né? Existe a rádio de Esperanto do Vaticano, que inclusive é muito conhecida no meio esperantista, né? Então é isso, gente, essa é a resposta, tá? Estima-se entre 2 e 10 milhões de falantes de Esperanto. Você acha que é muito? Você acha que é pouco? Vou falar para você, é muito. Com quantas pessoas eu sou capaz de falar na minha vida inteira, ou sei lá, na minha vida em que eu vou, no pedaço da minha vida em que eu vou me dedicar ao Esperanto? Você pode ter certeza, não vai dar para eu conversar nem com 10% dessas pessoas que falam Esperanto. Então, gente, tá mais do que suficiente para agora, beleza? Se você curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, clica em curtir o vídeo, compartilha com os amigos e ativa o sininho. Até a próxima. Tchau, pessoas!